A paz de Deus, irmãos e irmãs. Antes de mais nada, quero que você saiba o que vai ganhar ao assistir este vídeo. Um testemunho real, profundo e inspirador que vai renovar sua fé, mesmo que hoje tudo pareça perdido para você. Se você sente que está no limite, que já ouviu, não tem mais jeito, eu quero provar para você que Deus ainda faz milagres poderosos e que a última palavra nunca é da ciência, mas do Senhor. Você já sentiu aquele medo que parece esmagar o coração? Aquela sensação de que a esperança foi arrancada e não há mais luz? Eu sei exatamente como é. Eu estava ali, diante do diagnóstico médico que decretava o fim da história da minha filha. Os médicos foram claros e frios. Não há mais esperança. Fizemos tudo o que podíamos. E naquele instante, parecia que o chão sumia sob meus pés. Aquele momento de desespero, quando tudo ao redor aponta para o fim, é uma das maiores provas de fé que alguém pode enfrentar. Mas aqui está o segredo que poucos te contam. É exatamente quando tudo parece perdido que Deus mostra seu poder. E isso não é só uma frase bonita. É a verdade que vou provar com a história que vou contar agora. Não saia desse vídeo, porque eu vou te mostrar como o impossível se tornou possível. E como Deus mudou completamente o nosso destino quando tudo já parecia acabado. Agora, deixa eu te contar como tudo começou. Era uma noite fria, uma daquelas noites em que o silêncio parece gritar dentro do peito. Minha filha, uma criança cheia de vida e brilho nos olhos, de repente já não tinha forças para brincar, nem para sorrir. O sorriso dela, que sempre iluminava nosso lar e a igreja, desapareceu. O medo começou a crescer e eu sentia uma angústia que só quem tem filho doente conhece. Corremos para o hospital e os dias seguintes foram uma sequência de exames, notícias ruins e lágrimas silenciosas. A médica me chamou para uma conversa que parecia um golpe. O quadro é muito grave, só um milagre pode salvar sua filha. Eu fiquei ali, ouvindo aquelas palavras que pareciam sentença, e senti a fé vacilar. Você já ouviu algo que te fez duvidar de tudo? Que te fez pensar em desistir? Mesmo assim, algo dentro de mim dizia que aquela não era a palavra final. Eu sabia que Deus é maior que qualquer diagnóstico, maior que a dor e o medo. E então começamos a clamar. A oração virou nossa arma, a fé, nosso escudo. Mas sabe o que é mais difícil? Manter a fé quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Quando você ora, chora, pede e não vê resposta. Quando as noites são longas e a esperança parece fraquejar, eu quero que você pare um instante e reflita. Você já esteve tão próximo do desespero que sua única saída foi entregar tudo nas mãos de Deus? Esse é o ponto onde muitos desistem, mas eu estou aqui para te dizer que a vitória começa exatamente ali, no momento da maior prova. E tem um detalhe que quase ninguém fala. É nesse silêncio, nessa espera dolorosa, que Deus está trabalhando, preparando o terreno para um milagre que ninguém vai esquecer. Nos dias que vieram, a igreja, a irmandade começou a se mover. Mensagens, orações, jejum, visitas, uma corrente de fé que começou a subir aos céus. E eu sentia essa força, mesmo quando meu coração estava pesado, como uma luz que brilhou nas horas mais escuras. Eu sei que você pode estar pensando, isso é bonito, mas e quando eu vejo que nada muda, quando a dor continua? Eu te entendo perfeitamente. Mas deixa eu te contar uma coisa, Deus nunca abandona os seus. Essa verdade ecoou dentro de mim, me segurou quando eu quase caí. E é essa mesma esperança que quero que você segure comigo agora. Porque o que aconteceu naquela madrugada, quando tudo parecia perdido, mudou para sempre o rumo da nossa história. Não saia daqui, porque eu vou contar cada detalhe, cada passo, e você vai entender que a fé verdadeira não falha, ela transforma.
Os dias que se seguiram à visita da Irmandade foram marcados por uma transformação gradual, mas profunda. Algo no ar mudou. Uma atmosfera de esperança que antes parecia tão distante começou a se instalar em nosso quarto e em nossos corações. A fé, que antes era apenas uma chama tênue, virou um fogo ardente que nos sustentava mesmo nos momentos mais difíceis. Minha filha, que até então mal conseguia mover-se, começou a dar sinais de recuperação. Pequenos gestos, um olhar mais vivo, um sorriso tímido, foram para nós como sinais claros do agir divino. Os médicos, que antes não tinham mais explicações, passaram a olhar com surpresa para cada evolução. Em silêncio, compartilhavam olhares que pareciam dizer: "Isso não é comum." Mas a verdadeira mudança aconteceu dentro de nós, da nossa família, da nossa comunidade. A dor da provação deu lugar à gratidão e ao louvor. Cada oração respondida, cada milagre, mesmo que pequeno, era celebrado como um presente do céu. E foi assim que aprendemos que a vitória de Deus não está apenas na cura física, mas na transformação do coração. Eu me lembro de uma manhã especial, quando minha filha acordou e conseguiu se sentar na cama sozinha. Foi um momento tão simples, mas para nós foi como ver um anjo tocando nossa casa. Ela olhou para mim, com os olhos brilhando, e disse: "Pai, eu me sinto melhor." Essas palavras foram como música para meus ouvidos, uma confirmação de que a fé que cultivamos estava sendo recompensada. A notícia do progresso dela se espalhou rapidamente entre os irmãos. A igreja se reuniu novamente, desta vez para agradecer, celebrar e fortalecer ainda mais nossa união. Foi um culto marcado por lágrimas de alegria, palavras de esperança e a certeza de que Deus estava operando um milagre diante de todos. Mas como em toda batalha, houve momentos de dúvida e cansaço. Eu mesmo, muitas vezes, me pegava questionando se aquilo era real, se o milagre realmente estava acontecendo. O medo de uma recaída rondava meus pensamentos, tentando roubar minha paz. Foi então que aprendi que a fé não é ausência de medo, mas a coragem de seguir acreditando apesar dele. E você, já sentiu esse medo que paralisa, mas também a vontade de continuar lutando? Já experimentou o conflito entre a dúvida e a esperança? Saiba que essa é uma luta comum e que Deus nos fortalece justamente para que não desistamos. Nesses momentos, a oração e o apoio da Irmandade foram minha âncora. Saber que tantos irmãos e irmãs estavam comigo em oração constante foi o combustível que me manteve firme. Cada mensagem, cada visita, cada gesto de carinho era um lembrete de que não estávamos sozinhos. E foi nesse contexto que o milagre se manifestou plenamente. Numa manhã que começou como tantas outras, minha filha surpreendeu a todos ao se levantar da cama e andar alguns passos sozinha. Os médicos ficaram boquiabertos, sem explicação racional para aquele avanço. Para nós, era a confirmação de que Deus havia tomado o controle da situação. A partir daquele momento, a recuperação dela foi rápida e constante. O que parecia impossível se tornou realidade diante dos nossos olhos. E não foi apenas uma vitória pessoal. Foi uma vitória que fortaleceu a fé de toda a comunidade, um testemunho vivo do poder do Senhor. No culto de ação de graças que realizamos, muitos irmãos compartilharam como aquele milagre renovou sua esperança e fé. Vidas foram tocadas, corações foram restaurados e a chama da esperança voltou a brilhar intensamente. Se você está passando por uma prova semelhante, quero que saiba que não está sozinho. Deus opera milagres, muitas vezes quando menos esperamos e de maneiras que desafiam a lógica humana. A chave está em manter a fé, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. A história da minha filha é uma prova viva disso. E eu te convido a segurar essa esperança comigo, a crer no impossível e a se unir em oração por aqueles que precisam. Quando minha filha finalmente deixou o hospital,
Foi como se uma nova vida tivesse começado para todos nós. A vitória que Deus nos concedeu não foi apenas sobre a doença, mas sobre o medo, a dúvida e o desespero que tentavam dominar nossos corações. O milagre não trouxe apenas cura física, mas também uma transformação espiritual profunda que mudou a forma como enxergamos a vida, a fé e o poder do Senhor. Cada passo que minha filha dava após aquele momento era uma celebração da fidelidade de Deus. Ver aquele sorriso voltar, ouvir sua risada enchendo a casa e a igreja era um lembrete constante de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz de Deus nunca se apaga. Essa alegria renovada contagiava todos ao nosso redor, renovando a esperança e a fé de muitos irmãos e irmãs. Mas não foi fácil. A jornada de recuperação exigiu força e perseverança. Havia dias em que o cansaço físico e emocional nos atingia com força, em que as dúvidas tentavam se infiltrar novamente em nossas mentes. No entanto, aprendemos que a fé é uma batalha diária, um compromisso constante de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. Foi nesse processo que a verdadeira essência da fé se revelou para nós. Não aquela fé superficial que só se mantém nos momentos de vitória, mas a fé profunda que persiste diante das dificuldades, que se agarra à palavra do Senhor e que crê no impossível. A comunidade da igreja desempenhou um papel fundamental nessa caminhada. A irmandade que nos acompanhou em oração durante o período mais difícil continuou presente, nos fortalecendo com palavras de encorajamento, visitas e apoio constante. Vimos o poder da unidade na fé, como quando irmãos e irmãs se juntam em propósito e oração, movendo os céus em favor daqueles que precisam. Esse testemunho não é só sobre o milagre da minha filha. É sobre o milagre que Deus pode operar em qualquer vida, em qualquer família que se volta para Ele com fé sincera e coração aberto. É uma prova viva de que a ciência pode ter seus limites, mas o amor de Deus é infinito e soberano. Lembro-me das palavras do ancião no culto de ação de graças, que nos trouxe uma mensagem que ficou gravada em nossa alma. Quando a ciência diz não, Deus começa a agir. Nunca percam a esperança, porque o Senhor é fiel e justo para cumprir suas promessas. Essas palavras se tornaram nossa âncora, um lembrete diário de que, mesmo quando não entendemos o porquê das provas, Deus está no controle e tem um propósito maior. Quero que você, que me ouve hoje, entenda uma coisa importante. A fé não é garantia de uma vida sem problemas, mas é a certeza de que Deus caminha conosco em todas as etapas, nos sustentando e fortalecendo. Por isso, mesmo que você esteja atravessando um momento de desespero, não desista. Levante sua voz em oração, confie na providência divina e mantenha seu coração aberto para o agir de Deus. O milagre da minha filha nos ensinou que o impossível pode se tornar realidade, que o tempo de Deus é perfeito e que Ele nunca abandona os seus filhos. A cada dia que passa, testemunho a transformação não só dela, mas de toda a família que cresceu em amor, união e fé. E isso é o que desejo para você que está enfrentando suas próprias batalhas hoje. Se este testemunho tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus neste relato, eu te convido a se inscrever no canal para continuar recebendo histórias que fortalecem a alma e renovam a esperança. Curta, compartilhe e deixe nos comentários como a fé tem sido um apoio na sua vida. Sua participação é muito importante para a nossa comunidade e pode ser a bênção que alguém precisa ouvir neste momento. Lembre-se, Deus é o Deus do impossível, o mesmo que visitou a nossa casa, que curou a minha filha e que pode transformar sua história também. Permaneça firme na fé, porque a vitória vem no tempo do Senhor. A paz de Deus esteja com você e sua família, hoje e sempre. Amém.